Oi, gente, tudo bem? Eu espero que esteja. Hoje a gente vai conversar um papo sério aqui. Vamos falar sobre depressão, uma experiência pessoal. Eu concluí que eu passei por um quadro severo de depressão, mas em virtude da necessidade de estar de pé, eu não pude me entregar nunca. A necessidade, a fé, a confiança me pôs de pé sempre. Por que que eu vou afirmar que ontem eu concluí que eu passei por um quadro? Em virtude de tudo que eu vivenciei nos últimos anos. É interessante que no ano de 1985, eu ainda estava solteira, no início do ano, porque eu me casei em dezembro de 85, e no início do ano eu passei por um quadro muito forte. Eu acordei um dia e estava sentindo muito medo da vida, e na minha cabeça a única coisa que passava era a morte. Mas eu não tinha vontade de me matar, mas eu sentia que a única solução era morrer. E era muito difícil, e foi muito difícil isso, porque o medo tremendo e não foi assim, uns momentos de medo. Eu passei naquele período 24 horas por dia de medo. Eu acordava com medo, ia dormir com medo. E aquela sensação de que a solução seria a morte. Isso durou 3 semanas, até que um dia eu não aguentando mais, porque eu não contei para ninguém. Eu não falei. E isso é uma coisa que eu posso dizer que foi errado. Eu devia ter conversado com alguém de minha confiança. Eu tenho esse negócio em mim, às vezes, não querer incomodar as pessoas, não querer levar problemas para as pessoas. Isso não é bom. Tem que ser alguém de confiança, a gente sempre vai ter alguém de confiança para a gente poder relatar, né? Algum episódio da vida mais profundo. Então, no final de 3 semanas, eu não aguentando mais, um dia indo para a escola, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, e quando eu estava chegando na minha escola era numa esquina, e na outra esquina tinha uma farmácia. Eu entrei, relatei para a farmacêutica, era uma mulher, me lembro perfeitamente, e ela me prescreveu uma medicação, que eu já entrei na escola, peguei a água e tomei a primeira pílula, e no outro dia já acordei melhor. Não lembro o nome, não sei qual foi. Naquela época a gente entrava nas farmácias, imagina, 1985, e os farmacêuticos prescreviam alguma medicação, né? E eu não lembro o nome, nunca prestei atenção, não tive o cuidado e também não ia fazer diferença agora. E lembro que esse episódio não se repetiu. A minha juventude inteira, eu às vezes lembrava assim, ficava triste e lembrava, por que que eu tô triste? Eu não tinha motivo para estar triste, imediatamente eu voltava a ficar feliz. Os anos se passaram e depois já de casada, depois dos meus filhos, estava às vezes um pouco triste, lembrava assim, mas por que que eu tô triste? Não tinha uma causa aparente para minha tristeza, mas eu também não retomava a minha alegria de antes. E foi muito interessante isso tudo, até que quando chegou em 2017, eu estava na doutrina espírita, frequentando um centro espírita aqui, e a coordenadora me convidou, 2007, a coordenadora me convidou para coordenar um estudo sobre depressão. Eu ainda questionei muito na época, relutei, porque eu disse, eu não tenho formação acadêmica em psicologia, eu não tenho formação acadêmica em psiquiatria, como é que eu vou fazer isso? Talvez ela tenha observado que eu tivesse aquelas lembranças em mim sobre depressão. Não sei, não estou afirmando nada disso. Ela nunca me disse por que ela me convidou para fazer aquele trabalho e que eu fiz com muita alegria e não tenho dúvida de que ele me ajudou muito. O trabalho era baseado à luz da espiritualidade. E graças a Deus, foi um trabalho muito bom de ser feito, foi bom fazê-lo e eu hoje não tenho dúvida de que me ajudou muito. Pois bem, e nesse mesmo centro espírita apresentava alguns estudos às vezes, né, o que a gente chama de palestras. Eu fui ficando assim, com tanta dificuldade
quando eu estudava, memorizar os estudos que eu fazia, que eu cheguei um momento que eu pedi a ela que não me escalasse mais para fazer as palestras, porque eu estava estudando, mas não memorizava o que eu estudava, a ponto de, porque as palestras duram 1 hora, né? Então, a gente precisava preparar algum assunto, algum tema e discorrer sobre aquele tema por esse período de tempo de 1 hora. E eu não me sentia que estava confortável, porque eu não estava registrando o que eu estava estudando. E muito interessante que quando esse livro aqui, gente, O Poder do Agora, Eckhart Tolle. Que livro maravilhoso, que livro bom. Eu li e agora estou estudando este livro. Estou estudando este livro porque ele me ajudou tremendo, que ele fala do poder do agora, a gente estar no presente. E através dele, eu desenvolvi um exercício, eu mesma, porque eu gosto dessas coisas. Eu continuava ainda com essas dificuldades de memorização. A minha leitura estava muito lenta. Eu já relatei isso. Tinha melhorado, mas ainda não tinha recuperado 100%. E eu pensando por que isso estava acontecendo comigo. E além da leitura, eu estava observando que eu não estava tendo alegria com coisas muito significativas. Por exemplo, nós que somos imigrantes, em qualquer país que estivermos, o sonho de todo imigrante, quando deseja residir, morar no país para onde ele está imigrando, é se legalizar dentro do país. Esse é um sonho. Aqui nos Estados Unidos, a gente sonha em ter o Green Card. E quando eu consegui o meu, que foi minha filha que me passou o Green Card, o dia que a gente estava na imigração para entrevista, para eu adquirir o meu, e terminou a entrevista, minha filha me perguntou: mãe, como é que você está se sentindo? Ela toda eufórica, toda entusiasmada, porque afinal eu estava recebendo através dela, e era uma alegria para ela estar me passando esse documento. E eu, para não desagradá-la, falei: nossa, estou feliz demais. Mas dentro de mim eu não estava sentindo nada. Então, isso me marcou muito. Por que coisas tão significativas estavam acontecendo na minha vida e não estava fazendo a diferença? E isso começou a chamar a minha atenção. Então, vejam bem, eu já tinha aquele quadro que eu relatei. Eu tinha alegria, na minha juventude eu tinha momentos assim que eu estava um pouco apática, mas lembrava que não tinha causa, voltava a alegria. Depois já, na idade adulta, eu estava apática, pensava, não tinha motivos para estar, mas não conseguia retomar a alegria. E depois a memória já não registrava tão bem os estudos como antes. E fatos significativos me aconteciam e não me causavam emoção. Então, observando tudo isso, eu comecei a pesquisar, a me informar. E quando de posse desse livro, eu desenvolvi esse exercício, que é um exercício muito simples, mas que me ajudou e está me ajudando muito. Que ele chama a atenção para a gente estar no agora, para a gente sentir o presente. E uma parte aqui, que eu vou até ler, que retrata um pouco isso que eu tô querendo, que eu estou dividindo, que ele chama, o capítulo, o título é Dissolvendo o Sofrimento do Passado. Ele coloca exatamente assim: enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, vamos acumulando resíduos de sofrimento emocional. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. Isso inclui o sofrimento vivido em nossa infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que nascemos. Então, é falta de compreensão, porque a gente teve sofrimento, mas quando a gente compreende, não precisa desencadear num quadro de angústia e sofrimento. Mas é a falta de compreensão, ou seja, a gente ignora, né, informações, a gente ignora compreender. Como é que a gente pode compreender toda a dor que a gente vive? E isso vai acumulando em nós resíduos, que ele chamou aqui, e desencadeia num quadro de depressão. Pois bem, então eu desenvolvi
depois de outras informações, porque eu quero até falar mais desse livro, porque ele é muito, muito bom, recomendo. Se você tem algum quadro de tristeza, não precisa ser depressão, não, qualquer quadro de tristeza, de melancolia, se você também não tenha, leia este livro. Ele pode ajudar você a ajudar outras pessoas e ajudar você também. Se porventura você está passando por alguma angústia, alguma tristeza, alguma melancolia, ou mesmo a depressão, né? Então, eu desenvolvi um exercício que eu tenho feito e tem sido ótimo. Eu deito na minha cama e começo a sentir o meu corpo, porque ele chama a gente para estar no presente. Então, eu começo a sentir o meu corpo partes por partes. E vou sentindo, sentindo, sentindo. E outro dia eu falava desse exercício para minha filha, e para ela poder entender o exercício que eu estou fazendo. E, gente, que resultado bom que está dando para mim. Eu falo para ela como se ela estivesse apreciando um rio, o rio passar. Então você fica ali observando o rio, você não tem poder de alterar o rio. Você não quer modificar as ondas, não quer fazer nada, você só quer apreciar. Então esse exercício que eu estou fazendo comigo é assim, eu aprecio o meu corpo, eu sinto ele, eu sinto como é que ele está sentindo. É interessante, mas funciona muito. Então eu observo o meu corpo sem o menor interesse em querer alterar o meu corpo. Se ele tá doendo, se ele não tá doendo. Você pode agora pensar que não tem jeito, que é difícil, que trem mais sem graça. Mas se você quiser fazer, né, a experiência, porque eu amo esse exercício e ele me faz muito bem, porque eu estava com a minha mente muito acelerada, né? Então, ele definitivamente me traz para o presente. Aí eu vou sentindo o meu corpo bem lentamente. Sinto as partes internas, os órgãos internos e depois até chegar à minha pele, parte por parte. Como me serenou a mente. Me serenou tanto, e é claro, eu busco muito, eu gosto de me sentir. Eu gosto de me observar. E isso me acalmou, me tranquilizou, me trouxe para o presente, né? Acalmou minha mente. 2 episódios mais também, mais recentes, quando meu marido teve o diagnóstico do câncer, eu me recordo que um dia eu estava sentada ao lado dele e era uma tristeza profunda, uma dor, um incômodo. Naquele momento, gente, eu pensei, eu vou ficar louca, eu vou ficar louca. Eu estou ao lado do meu marido, ele vai morrer, eu vou ficar sozinha, que vai ser de mim? Como é que eu vou viver sem ele? E uma coisa absurda, é claro, se a mente já não está bem calma, bem tranquila, para desenvolver um quadro de angústia profunda é muito fácil, porque a gente já não está bem. Então, qualquer momento de dificuldade, isso amplia e fica mais difícil da gente poder conviver com essas dificuldades, né? Então, naquele momento que eu falei, vou enlouquecer. Por isso que eu falo muito dessa luz íntima, né? A nossa centelha que nós temos dentro de nós. Essa luz, essa chama de luz. Eu senti muito forte no meu íntimo, muito forte. Constância, reage. Reage, que senão você vai entrar num quadro de depressão. Por um segundo eu questionei, reagir como? Então tá, se é para reagir, na hora eu pensei, vou pensar que ele vai ficar bom, vou pensar que ele vai ficar ótimo, que ele vai sarar, que ele vai ficar bom, que ele vai se curar. Esta foi a conclusão. E porque a cabeça, a mente é muito engraçada, que a gente quer raciocinar também, junto com as coisas. A ideia veio para eu reagir. E eu pensei, tudo junto, gente, tudo junto. Eu pensei, vou pensar que ele vai se curar. Mesmo que ele não se cure, nesse momento eu tenho que pensar positivo. E eu fiz isso, pensei positivo e saí daquele quadro que eu estava me sentindo. Então, fica esse relato meu aqui, de que a gente tem, se você observar seu corpo, as suas emoções, os seus sentimentos, você vai ouvir a sua luz, você vai ouvir o seu corpo, você vai ouvir sua mente, porque eu ouço, eu sinto. E eu consegui sair fora desse quadro, daquele quadro que ia ser torturante para mim. Eu já convivi durante o período que eu trabalhei no estudo da depressão
convivi com muitas pessoas com quadro de depressão. É horrível, gente, não é fácil. Mas eu encorajo você, se estiver passando por isto, eu agora, como aquela voz que eu ouvi no silêncio da minha alma, me chamando para reagir, eu convoco você a reagir também. Ouça você, ouça seu corpo, ouça sua mente, ouça seu coração. É fácil? De jeito nenhum. Não é fácil, é difícil. Você tem que colocar uma força em ação que você naquele momento não está tendo, mas é o recurso que tem. Não tem outro recurso. Se está muito grave o caso, é claro, você vai pedir ajuda médica, óbvio. Foi quando eu tive o pico que eu falei em 85, eu fui procurar e fui, né, medicar, recebi uma prescrição médica que foi muito eficaz. Então, se houver um quadro que isso seja indispensável, tem que pedir ajuda, assim, médica, não tem outro jeito. A terapia é indispensável. Mas nós temos muitos recursos dentro de nós que a gente pode reagir. A gente deve reagir. E o resultado é real. Funciona. Então, ontem, quando eu até coloquei a data aqui que eu tô fazendo o vídeo, para sempre saber que dia que era ontem, até mesmo para mim, quando daqui uns anos eu ver esse vídeo, eu lembrar. Ontem eu concluí. Meu Deus, eu passei por um quadro profundo de depressão. Eu só não caí porque, em virtude de tantas coisas que me chamam para a vida, que me chamam para estar ativa, eu não podia me entregar. Meu marido já estava com diagnóstico, né, de câncer. E eu preciso estar bem fortalecida para poder estar ao lado dele, animando, encorajando. E quantos vídeos eu já fiz até o dia de hoje, eu não apareço nos meus vídeos lamentando, mas os estudos que eu estava fazendo estavam sendo mais demorado, mais lentos, devido a essa dificuldade de concentração, a mente muito acelerada. Mas agora, ontem, a hora que me despertou, eu passei o dia estudando, eu aproveitei que ontem eu não tinha muitas atividades, depois que eu fiz o que eu tinha que fazer na minha casa, eu estudei o dia inteiro e depois fiz tantas anotações, e por isso que eu cheguei à conclusão no final do dia. Eu falei, quanto tempo que eu não tenho um dia 100% de aproveitamento nos meus estudos, de estudar e registrar, e saber o que eu estudei, sem precisar de reler várias vezes. Então, gente, o estudo é uma ferramenta maravilhosa. Eu, de novo, usem esse livro, Poder do Agora. E tem muitos outros, muitos outros. Olha, esse livro aqui, Curar o Estresse, a Ansiedade e a Depressão, é um livro que eu já li há muito tempo, mas eu vou reler, do Dr. David Servan. Que livro bom. Esse livro eu já trabalhei com ele, quando eu fazia o estudo lá. Um livro excelente. Outro livro muito bom, que ajuda, O Milagre da Manhã. Esse livro eu li. Que livro bom, que tem umas atividades tão boas para a gente poder desenvolver na manhã da gente. Esse livro aqui, As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, foi um presente do meu filho, do Natal ele me deu, porque ele gosta muito do autor, ele acha esse autor fenomenal. E ele me deu esse livro de Natal, de presente de Natal. Então, e é mesmo um livro muito bom também. E é claro, isso aqui eu tô passando só alguns livros, né, que eu estou... não podia faltar, Ressonância Harmônica, do professor Hélio Couto. Esse livro eu já li ele muito, já estudei ele demais, né? A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky. Também do professor Hélio Couto, Sombra Psicológica, A Cura dos Problemas Insolúveis. Livro muito bom, do Hélio Couto, professor Hélio Couto. Alquimia Consciencial, outro livro ótimo. Agora, se você acha que esses livros estão grossos, gente,
Fernão Capelo Gaivota. Eu li esse livro, eu tinha 15 anos, recomendação de uma professora. Eu já perdi a conta das vezes que eu reli esse livrinho. Fácil de ler, fácil de ler. Eu sempre gostei muito de ler. Gente, leiam. Leiam, pega um livro simples. É claro que eu li esse livro sempre me sentindo essa gaivota, o Fernão Capelo. É óbvio. E por essas e outras leituras que talvez eu tenha desenvolvido em mim, assim, eu tenha adquirido essa força de nunca ficar caída. Porque eu já caí muitas vezes, já tive que recomeçar tantas vezes. Só o fato da gente ter saído do nosso país e estar em outro país, né? Eu não vim para cá só para fazer turismo, eu vim para este país por necessidade grande, que um dia eu venho aqui relatar. Mas então, eu já caí várias vezes, mas eu nunca fiquei caída. E eu concluo que o sucesso não é você não cair, é você levantar todas as vezes que você cair. É você ter força para recomeçar quantas vezes for necessárias, né? A gente ter ânimo, e a gente tem isso em nós. É claro que às vezes nós temos que vencer barreiras enormes. Nós temos que sair de atoleiros profundos, mas a gente tem essa força. A gente tem essa força. Eu sempre gosto de comparar a nossa vida a um atleta, né? O atleta, todos os dias, ele treina e vai colocando um obstáculo cada vez maior para ele ir se superando a si mesmo. Porque a nossa procura não é melhorar mais do que ninguém, é melhorar mais do que a gente mesmo. Mais do que o que eu sou hoje, tem que ser mais do que eu fui ontem. E amanhã eu quero ser mais do que o que eu sou hoje. Em todos os aspectos, em todos os aspectos. E vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta de prosperidade. Em prosperidade em todos os sentidos. Porque a prosperidade, ela é ampla. Ela não é só material, só financeira. A prosperidade é emocional, a prosperidade é financeira, é material. E a prosperidade é, sobretudo, espiritual. Quando a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai entendendo que nós não somos só esta capa aqui que a gente está vendo. A gente é muito mais. E de onde vem essa força que a gente busca extrair, né? Para fazer esse movimento para a nossa vida? É dessa luz interna que nós temos, desse ser divino que habita dentro de nós. Essa centelha, esta partícula. E ela está diretamente canalizada com o plano superior. E de lá jorram forças inesgotáveis para nos nutrir, nos manter de pé, nos manter com bom ânimo, nos manter fortalecidos para todos os embates da vida. Então, hoje eu quis vir aqui dividir com vocês essa minha experiência, porque eu sempre considerei que quando a gente relata algo pessoal da gente, assim, profundo, como eu acabei de fazer, é um tesouro que eu estou disponibilizando para quem quiser. Quem sabe, alguém também passa por uma experiência semelhante. Não é igual, é claro. E aí a gente dá as mãos, né? Trocando as nossas energias, nossas forças, o nosso bom ânimo, a nossa boa vontade em nos ajudar mutuamente, a gente vai se fortalecendo e vai transmutando, modificando as nossas dores em alegria, em experiência, em fortalecimento. Meus amigos, luzes, é o que eu tinha para dividir com vocês hoje. Eu vou continuar trazendo esses meus estudos que eu estou fazendo, essas minhas experiências pessoais, porque é bom quando a gente tem a comprovação de algo que a gente estudou, de que a gente leu, e a gente pode dar um testemunho próprio. E é isso que eu estou fazendo. Até o próximo. Fiquem com Deus, com paz e principalmente na confiança de que você tudo pode. É só você querer.